Oi, como é que vocês estão? Bom? Desculpa o sumiço. Infelizmente, por conta da produção do último vídeo e de alguns problemas aqui em casa, eu atrasei aquela rotina de 3 vídeos por semana, como eu tinha prometido. Eu lancei só um, mas tudo bem, esse um ficou meio bacana. Mas a gente continua se esforçando para cumprir o que prometeu. Inclusive, caso vocês não saibam, eu lancei um vídeo muito bom no meu canal principal. Inclusive, ele deu um trabalho desgracento para mim e pro ED. Então, se você quer conferir esse estudo maravilhoso sobre a casta dos verificadinhos do Twitter, aí em cima tem o endereço do grupo de Telegram, é só procurar lá. Inclusive, todos os vídeos que eu posto ficam lá, em vários canais, projetos, tem podcast extra só do Telegram. É um negócio muito bom. Então, se você gosta do que eu faço aqui, eu acho que você vai gostar também dos meus outros projetos. Confere lá. Futebol. Há um tempo atrás, no meu canal principal, talvez eu esteja forçando um pouco a barra fazendo o comercial desse negócio o tempo todo, eu falei sobre a Copa América e sobre um evento bem interessante que aconteceu durante essa competição. Nesse evento, aconteceu um negócio bem curioso que eram pessoas que são de nacionalidade tupiniquim torcendo fervorosamente para outro time de outro país só porque de repente não gostavam da ideia de alguém se promover com o sucesso da seleção brasileira. Eu realmente preciso falar quem é esse grupo e qual a motivação deles? Não precisa. Mas aí, no final de semana, o tema futebol, que é um negócio que não é muito presente na minha vida, retornou com tudo através de uma discussão nas redes sociais, onde por conta da eliminação da equipe feminina no futebol atlético, a Marta, que é o que muitos classificam como o menino Ney de o que eu acho que é uma mentira deslavada, porque primeiro, o menino Ney joga melhor e segundo, ele já usa soltou uma declaração um tanto polêmica após a eliminação do time brasileiro. Segundo ela, estava faltando investimento para que o negócio começasse a andar de fato e a seleção feminina trouxesse tantos títulos quanto a masculina já trouxe. E eu resolvi analisar isso para vocês e colocar a minha opinião sobre como é que esse negócio de materialismo histórico dialético tem estragado até o futebol. Caso você não me conheça, eu sou o Dorito de Neon. Isso aqui talvez não faça muito sentido porque não é sobre uma notícia em si, mas sobre divagações malucas da minha cabeça, que é composta por farinha de milho, inclusive. Mas de todo caso, eu espero que vocês gostem, já que os vídeos com uma proposta mais diferente tendem a chegar em mais pessoas. Então, talvez eu esteja no caminho certo. Em primeiro lugar, eu já começo desmentindo essa parada de que dinheiro é a primeira coisa a fazer o negócio dar certo. Sim, existem países que investem bastante no esporte, e isso acaba trazendo um quadro de medalhas numa Olimpíada, isso é absolutamente normal, mas existe uma visível diferença entre esportes como xadrez ou salto com vara, por exemplo, para futebol. Futebol geralmente é um esporte que vem da ideia do brasileiro querer se divertir e não de um esporte em si. Dificilmente você vai ver aqui no Brasil o que eles chamam de jogador fabricado, que é bem comum na Europa e em outros países, que é basicamente aquele garoto que entra numa escolinha e é colocado para treinar 4, 5, 6 horas por dia. Quando ele fica um pouco mais velho, ele já entra para uma divisão mais simples de um clube conhecido. E assim, quando ele tiver os seus 20 e poucos anos, ele consegue se consagrar numa carreira porque ele estudou a técnica daquilo durante anos. Aqui no Brasil, isso geralmente acontece por uma forma mais diferenciada, a qual de tanto você jogar esse negócio com o pessoal da rua, você acaba ficando bom nisso porque é basicamente o seu videogame. Uma coisa que a gente tem que reconhecer no nosso país é que, como boa parte da nossa população não tem uma condição financeira tão abastada, conseguir um videogame ou entrar para um clube de tênis que seja uma coisa um pouco mais rara. Portanto, é normal que existam mais crianças dispostas a bater uma bola na rua, e isso potencialmente vai melhorar a qualidade dos jogadores e das pessoas que são descobertas como talento mais tarde, do que atletas de outras modalidades que precisam de um incentivo do governo, da escola, do que seja, para eles de fato se descobrirem bons naquilo. O que torna a conclusão um pouco confusa, na verdade, porque sim, é necessário o investimento, seja de uma forma privada ou pública. Por conta do nosso país, muitas vezes é um incentivo estatal feito em escola e tudo mais, mas lá fora, por exemplo, você tem um negócio de competição universitária e o pessoal leva realmente isso a sério a ponto do cara conseguir fazer um curso elitizado como medicina, direito, talvez, sei lá, engenharia de alguma coisa, com uma bolsa integral, só porque ele é realmente muito bom naquele negócio. E se você assistir
assiste muito filme e série e acha que isso aí é basicamente só com futebol americano, você tá bem enganado. Na verdade, boa parte dos talentos olímpicos dos países mais desenvolvidos são descobertos ali pro final da escola e o começo da faculdade. Muitos pais, na esperança do filho conseguir uma bolsa numa faculdade razoável, até uma ótima faculdade, incentivam de fato o negócio do esporte, e muitas pessoas, graças a isso, acabam conquistando na carreira de atleta fama, dinheiro e tudo que uma pessoa, tecnicamente, no aspecto materialista, ia desejar para ser feliz. E daí a gente tira o Michael Phelps, tira o Usain Bolt, tira outros recordistas mundiais que têm um desempenho incrível. Isso acaba refletindo no mainstream e como as pessoas em geral pensam, e aí as pessoas são levadas a acreditar que isso se repete para absolutamente todos os esportes, e não é assim. Porque especificamente no futebol, como eu citei, é muito mais uma questão de você gostar de fazer aquilo e treinar até ficar bom, do que investimento propriamente dito. E digo mais, em esporte de grupo, onde é montado através dos times de um país, uma seleção, um Dream Team, por assim dizer, o negócio é muito mais embaixo e faz com que a ideia da Marta de eu quero mais dinheiro, muito embora ela se recuse a mostrar aos patrocinadores no uniforme dela, seja algo além de contestável, talvez até um pouco desonesto da parte dela. E para entender melhor isso aí, a gente vai precisar voltar para a época em que a gente conseguir fazer um negócio que não dá mais para fazer hoje com o que a gente tem: ganhar a Copa. Há alguns anos atrás, não muitos, talvez no máximo 1 ou 2 décadas, a gente era realmente temido no circuito regional, ou seja, toda vez que a gente tinha uma Copa América ou um campeonato entre os países aqui da América Latina ou da América em total, literalmente ninguém batia de igual pra gente, todo mundo era jantado, inclusive os nossos hermanos aqui do lado, chegando a outra vez bater de frente com a gente. Isso se reflete inclusive até nas competições entre times, e de fato a gente só conseguia meio que uma briga justa quando ia para os campeonatos mundiais com times europeus ou em amistosos contra seleções muito boas. E eu não preciso ser um cara muito versado em futebol para saber disso, visto que os meus amigos e os meus parentes gostam muito disso, e a minha vida inteira eu acompanhava os jogos da seleção, e não só isso, eu escutava como é que os jogos da seleção de 10, 20, 30 até 50 anos atrás aconteciam. Eu vi os meus parentes mais velhos e os meus primos que gostavam muito de futebol procurarem jogadas e lances de coisa aí de 25, 30 anos atrás, às vezes até umas coisas muito antigas aí, pré-Zico, meio que na época do Pelé, e descartando o fato de todo mundo naquela época beber e ser praticamente um fumante inveterado, dava pra notar de forma muito mais fácil como a gente conseguia dar um chapéu em praticamente todo mundo. E vendo como a situação tá diferente hoje, em que a gente passa sufoco pra basicamente qualquer time aí que seja um pouquinho menos despreparado, eu cheguei numa conclusão que, ao meu ver, parece bem óbvia, mas você tá livre aí para me criticar nos comentários se você for mais entendido que eu no assunto. Aparentemente, a ideia de treinar como um time, ou de pelo menos permanecer no mesmo país onde você tem um estilo de jogabilidade parecido, eu falei jogabilidade como se o negócio fosse um FIFA, né? Desgurba. Ajuda na questão do desempenho de equipe, uma vez que na época em que os jogadores não eram exportados tão facilmente para a Europa ou para o Oriente Médio como acontece hoje, a gente conseguia com facilidade ganhar de outras seleções. Vide, segundo um amigo meu que me ajudou a fazer esse roteiro, a última manifestação de imponência gigantesca do nosso futebol, que foi a Copa da Ásia, onde a gente trouxe o pentacampeonato, quando o Ronaldola e o Bruxo, unidos junto com o poder sobrenatural de não vai subir ninguém, trouxeram o pentacampeonato mundial invictos. E olha que nessa época o pessoal mais velho já falava que o desempenho da seleção não andava tão bem assim, justamente por conta do pessoal que estava jogando fora, e nem eram todos. Hoje em dia é quase que garantido que 2/3 e talvez até mais, eu não vou chutar isso porque eu não tenho dados e, cara, já é de madrugada, eu não vou pesquisar isso. Quem vocês acham que eu sou, o Lusca, por acaso? Não dá, man. 2 canais. Jogam fora e é bem possível que nenhum deles jogue no mesmo time. Talvez uma ou outra exceção, não sei. E isso afeta negativamente o desempenho de equipe, uma vez que todo mundo está acostumado a jogar de um jeito diferente, tem um treinamento diferente e, salvo o negócio de se ver 5 ou 6 dias antes para se preparar para um jogo ou campeonato, o pessoal ali é quase que totalmente estranho, pelo menos em estilo de jogar bola, o que é algo que tinha uma sinergia muito maior há algum tempo atrás, quando no
máximo se espalhava os jogadores da seleção nos times daqui do país, mas que por outro lado facilitava a ideia do pessoal conseguir se reunir para treinar, uma vez que um voo nacional é muito mais perto do que o internacional, simplesmente. Assim, mesmo que no intervalo um pouco maior se conseguia treinar e logicamente os resultados eram melhores. Junte isso com o fato da publicidade fazer com que o cara precise se destacar cada vez mais em um jogo para que ele se valorize e consiga contratos melhores tanto em publicidade quanto em outros times que queiram contratar ele quando os contratos vencerem. Ressalto aí o caso do Neymar, que foi vendido por um valor absurdo do Real Madrid. Um negócio assim é insano, é quantidades obscenas de dinheiro, como diria o novo homem, e que a gente sabe que muito embora o Neymar consiga fazer um golzinho ou outro, ele tem aquela canela de papel ou ele sabe fingir falta muito bem, e sempre que tem muita responsabilidade em cima do cara, ele se contunde pra um jogo, ou no jogo, ou depois do jogo, ou jogando CS. Eu não duvido, e se eu fosse vocês eu também não duvidava não. A questão é que devido a esse negócio do jogador se valorizar cada vez mais, não existe mais uma equipe de 11 candango correndo atrás de uma bola, mas sim 11 equipes de um candango tentando jogar o melhor possível e se valorizar o máximo possível para serem contratados por empresas ou conseguirem mudar de time ganhando uma grana absurda também. E é onde que fica aquele negócio bonito de representar o seu país e conseguir levar prêmios para casa e deixar não só os seus parentes, como todos os seus conterrâneos orgulhosos, fica no lixo. Eu não tô falando que os caras devam abdicar do dinheiro e da fama e de tudo que eles ganhariam fazendo o que eles fazem, porque afinal de contas, boa parte das pessoas vira atleta justamente almejando isso, faz meio que parte do sonho da parada, mas que quando a gente analisa que esses contratos e fama têm gerado uma espécie de ganância nesses caras a um ponto em que eles não conseguem mais jogar bem como os jogadores de algumas gerações atrás, uma coisa fica bem clara. Não é a questão financeira. Na verdade, o fato de um jogador tá pouco se lixando para ele estar jogando na seleção do país dele ou não, porque no final das contas a Europa paga muito mais, é algo muito mais prejudicial do que simplesmente a ganância, porque assim você enterra o orgulho e o espírito de competitividade do jogador para transformar tudo em uma oportunidade de lucro. Daí eu pergunto para vocês, se isso definitivamente piorou a nossa qualidade e o nosso rendimento em competições internacionais com o futebol masculino, por que incentivar de forma financeira ou tentar forçar as empresas a contratarem as jogadoras para ter patrocínio e repetir a decadência do futebol masculino? É muito complicado ver essa forçação de barra e, lógico, gente querendo obrigar os times a contratarem seleções femininas para tentar incentivar artificialmente as meninas a jogarem mais futebol porque elas vão ter ídolos e tudo mais, mas ninguém leva em consideração que esportes em equipe ou esportes que exigem talvez um pouco mais de força e habilidade, às vezes até um pouco mais de brutalidade, são tipicamente masculinos e que dificilmente você vai ter um interesse cultural real das meninas a quererem ingressar nisso, como você tem no caso dos rapazes. Existem outros esportes onde há um destaque maior para o sexo feminino, como o vôlei e o handball, por exemplo, onde o Brasil incrivelmente tem um destaque sensacional nas competições internacionais, tal qual o futebol. E na minha opinião, esses sim precisavam de mais incentivo, porque é basicamente um investimento em algo que já está dando um retorno. E mesmo sem a gente precisar se aprofundar nessa questão mais complexa de oferta e demanda, quem paga mais, por que pagam mais, muito embora explicar aqui que existe um interesse maior por parte dos caras já é o motivo principal da coisa, e já explana a situação muito bem, diga-se de passagem, eu sinceramente não acho que o esporte precise de mais incentivo do que ele já tem, porque o ponto que faz um garoto mais novo gostar de futebol e se empenhar naquilo até ficar bom é primeiramente o amor e o interesse pelo esporte. Quando ele descobre que ele tem muito talento e pode vir a ganhar dinheiro jogando para um clube, aí já são outros 500. É muito difícil você pegar um cara que tem perna de pau, jogar ele numa escolinha e você querer que esse maluco em 10 anos seja um exímio jogador e vai jogar no Real Madrid. Geralmente esse tipo de pessoa tem talento e ela é reconhecida por isso de alguma forma. Então, para que esse talento seja reconhecido, é necessário um incentivo cultural e o interesse das meninas por parte disso aí para começarem a jogar e assim daqui a alguns anos aparecerem pessoas com um real potencial
para movimentar uma grana forte em patrocínio e tudo mais. Mas é claro, eu estou abordando o ponto mais materialista da coisa, porque como eu expliquei até quase agora no vídeo, um pessoal ali antes da década de 90 conseguia resultados incríveis ganhando muito pouco, sem contratos bilionários com empresas e sem incentivos gordíssimos do governo, simplesmente por amor ao esporte. E esse tecnicamente é o caminho que se trilha para conseguir sucesso em qualquer coisa. Amar aquilo que você faz. Enquanto tiver gente reclamando que você só consegue ter um real amor por aquilo quando essa profissão estiver pagando bem, infelizmente a média dos profissionais daquela área vai continuar a ser bem ruinzinha. Eu sou o Dorito, muitíssimo obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Se você discorda do que eu falei e quiser me explicar melhor nos comentários, ou até você é uma menina que joga futebol e quer dizer que eu tô errado, por favor, vai aí nos comentários. Eu só basicamente analisei o que eu tive acesso durante alguns dias e eu discuti com alguns amigos meus no final de semana sobre isso e a conclusão que eu cheguei foi essa. E isso não quer dizer que eu não vá mudar de opinião caso eu receba algum argumento que me faça pensar de uma forma mais clara. Então, comentem aí embaixo. É isso aí, a gente se vê depois de amanhã e no final de semana vai sair vídeo no meu canal principal. Se quiser dar uma passada lá pra conferir, vai ajudar bastante. Talvez até você goste. E é isso aí, a gente se vê numa próxima e tchau!